saúdo os irmãos com a paz de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Esta é a sexta-feira, irmãos, a última sexta-feira dessa campanha, a queda do gigante. Aleluia, Jesus, eu creio, irmãos, que o Senhor Deus, Ele vai fazer grande obra nessa noite, aleluia. E esse gigante que atormenta a minha vida e que atormenta a tua vida, vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a palavra, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, nós vamos estarmos meditando, se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Aleluia, Jesus. Onde nós vamos ver, irmãos, o grande gigante da nossa vida, irmãos, aleluia, Jesus, que é as obras carnais, irmãos. Aleluia, Jesus. O maior gigante, irmãos, que tem na nossa vida, que tem entre nós, irmãos, é as obras carnais. Aleluia, Jesus. Os desejos carnais deste mundo. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso, aleluia! Glória a Deus! Primeiro, os irmãos acharam? Glória a Deus, Aleluia, aleluia. Jesus. Amém. Amém, irmão? Então vamos estar lendo a palavra do Senhor nessa noite. Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim a palavra do Senhor: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como as antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aqui, irmão, nós vimos então a palavra do Senhor falando aquilo que a carne cobiça. Depois, irmão, nós vamos ler outro trecho onde falam as coisas do Espírito. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, hoje é sexta-feira, o último dia dessa campanha, onde é a queda
considerado gigante. E o que o Senhor Deus, irmãos, colocou no meu coração, colocou na minha mente, foi que o maior gigante que tem na nossa vida, que tem no nosso caminho, é a nossa carne. Este é o maior gigante que eu e você enfrentamos no dia a dia da nossa vida. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, o grande gigante da minha e da sua vida é a nossa carne. Porque a nossa carne cobiça sobre as coisas deste mundo. A nossa carne cobiça os desejos dessa terra. Porque, irmãos, muitas das vezes nós pensamos, muitas vezes você está pensando assim, mas o que o irmão está querendo dizer com isso? O que é que o irmão está querendo falar a respeito da carne? Irmãos, eu e você, irmãos, os nossos desejos carnais, a nossa vontade carnais não faz dissensões entre nós e Deus. A partir do momento que eu e você começamos a praticar o desejo deste mundo, começamos a andar segundo os conselhos deste mundo, começamos eu e você a andar conforme as coisas deste mundo, nós então estamos distante da presença do Senhor Deus. Aleluia, Jesus. A partir em que eu e você, irmãos, começamos a entrar na parte da bebedice, como assim o versículo aqui disse, que a partir do momento em que eu e você começamos a andar na parte da bebedeira, na parte da glutonaria, na parte da feitiçaria, isso é inimizade contra Deus. Aleluia, Jesus. Se nós vamos, irmãos, voltar no início da criação do mundo, quando Deus criou Adão e Eva ali no jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e disse o Senhor Deus para Adão: Adão, tudo que você tem aqui, vocês podem lhe tocar, tudo que tem aqui, vocês podem comer, só menos dessa árvore, vocês não podem vos tocar, vocês não podem vos comer. Então o Senhor Deus lhe deu uma ordem para Adão, para que Adão pudesse vos obedecer a Deus. Ali no jardim do Éden, o Senhor Deus lhe deu uma ordem a Adão. Mas eu creio que todos os irmãos que estão aqui conhecem essa história, conhecem essa passagem bíblica, onde o Senhor Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. E ali o Senhor Deus lhe deu uma ordem para Adão e Eva, para que eles pudessem viver no jardim do Éden. Então o Senhor Deus colocou Adão e Eva ali para viverem. Então a serpente induzida fez com que Adão e Eva pecassem e desobedecessem então a Deus. E a partir do momento em que Adão e Eva desobedecem e começam a desobedecer a Deus, então o Senhor Deus chama Adão e Eva e disse para eles: agora Adão, tu terás que trabalhar e do suor do teu trabalho tu terás que viver. Então o Senhor também disse para Eva: a partir agora você vai ter que sentir dores, a partir do momento em que tu darás a luz a um filho. Aleluia, Jesus. Então, irmão, nós vimos aqui aconteceu através da desobediência de Adão e Eva. Então o que eu quero dizer para os irmãos resumidamente aqui nessa noite, aleluia, porque Jesus veio, irmãos, então desfazer a obra do pecado, a obra de Adão e Eva. Jesus então veio desfazer a obra do pecado, aleluia. Em João capítulo 1, primeiro, Jesus diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus, ele veio, irmãos, para desfazer a obra do pecado, aleluia, Jesus. Nessa noite, então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos nessa noite, aleluia, Jesus, que muitas das vezes, irmãos, os desejos carnais, e muitas das vezes as coisas inclinam, as coisas que inclinam para as coisas deste mundo, nos afastam da presença do Senhor Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Irmãos, a bebedeira, a inveja, tudo aquilo que muitas das vezes, irmãos, é desejo carnais, nos separa da presença do Senhor nosso Deus. Vamos ver agora então, irmãos, o que o apóstolo está dizendo a partir do versículo 21. O versículo 22 quer dizer: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne
com as paixões e concupiscências. Se estivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, e irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aleluia, Jesus. Veja, vemos se nós estamos no espírito. Se eu e você agora já estamos com Cristo, se eu e você agora aceitamos Jesus Cristo na nossa vida, se eu e você agora resolvemos seguir a Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz então, irmãos, que o velho homem tem que ficar para trás, as paixões deste mundo têm que ficar para trás. Aleluia, Jesus. Jesus também disse: renuncia-te a ti mesmo, tome a tua cruz e me siga-me. Nós temos então, irmãos, eu e você, nós temos que renunciar os desejos deste mundo, abandonar as paixões deste mundo, para que eu e você podemos então servir a Cristo e andar em novidade de vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A partir que eu e você, irmãos, abandonamos as coisas deste mundo, nós temos então que lutar, irmãos, contra a nossa carne, lutarmos contra as coisas deste mundo, passarmos a não fazer mais a vontade da nossa carne, mas sim a vontade do Espírito, que é a vontade de Deus, aleluia. Em João capítulo 3, Jesus diz: na verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aleluia, Jesus. Então eu e você, irmãos, temos que nascer de novo, temos que se tornar uma nova criatura para nós entrarmos no reino de Deus. Aleluia. O que é ter uma nova criatura diante de Deus? É abandonar, irmãos, as coisas deste mundo, largar as paixões deste mundo e se tornar uma nova criatura na presença de Deus. Eu e você, irmão, temos que nascer de novo, temos que ser uma nova criatura diante da presença do Senhor nosso Deus. Nascer de novo, irmãos, é abandonar as coisas deste mundo, é abandonar as coisas deste mundo e seguir para Cristo, viver para Cristo. Aleluia, Jesus. Assim como o pastor estava falando aqui no começo do culto, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Eu e você, irmãos, a partir do momento em que eu e você tomamos essa decisão na nossa vida, nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem habitar em mim e habitar em você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, nós vimos que as coisas deste mundo não agradam ao Senhor Deus, aleluia. Que nós estamos nessa terra, irmãos, de passagem. Aleluia, Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta, irmãos, eu e você muitas das vezes conquistarmos o mundo inteiro, ter fama, ter sucesso, ter dinheiro, ter riquezas, ter tudo nessa terra, ter tudo nessa vida, e perder o maior tesouro da nossa vida, que é a nossa salvação. Uma certa vez Pedro perguntou para Jesus: mestre, o que é que eu lhe ganho com tudo isso, mestre? Abandonando tudo isso para seguir ao Senhor. Jesus, olhando para Pedro, disse: Pedro, nessa vida tu terás 100 vezes mais, e na outra tu terás a vida vindoura. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O que é mais importante, irmãos, para nós, irmãos, nessa vida é abandonar tudo, irmão, para servir a Cristo e andar com o Senhor Cristo. Porque, irmão, Jesus disse, irmãos, que nessa terra não teremos muitas 100 vezes mais, e na outra ainda teremos a vida vindoura. Aleluia. Jesus também disse, irmãos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos seguirão. Aleluia, Jesus. Então, irmão, nós temos, irmãos,
que seguir a Jesus Cristo, aleluia, abandonar, irmãos, as coisas deste mundo que não agrada ao Senhor Deus, para que nós podemos, irmãos, se encontrar com Ele nas alturas. Jesus disse, irmãos, assim como o relâmpago surge do Oriente e do Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E este gigante, irmãos, que muitas das vezes, irmãos, atormenta a minha vida e a vida dos irmãos nessa noite, aleluia, Jesus. Mas que gigante é esse, irmão, que o irmão está querendo dizer? O gigante, eu quero dizer para os irmãos, muitas das vezes, irmãos, é o desejos, é os nossos desejos, é as nossas paixões, aleluia, Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade do Senhor Deus. Senhor Jesus, Senhor Deus também diz na sua palavra: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos. Assim o Senhor Deus disse, irmãos, que muitas das vezes o meu pensamento, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e os nossos caminhos também não são os caminhos de Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmão, nós temos que colocar a nossa cabeça, inclinar a nossa cabeça e buscarmos, irmãos, a sabedoria de Deus, querer buscar, irmãos, a direção de Deus, para que Deus possa nos guiar-nos nos teus caminhos, na tua direção, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Essas são as palavras, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo fale mais aos corações dos irmãos. Aleluia, Jesus. Que as paixões deste mundo, irmão, nós podemos deixar, abandonar as coisas deste mundo e servir ao Senhor Deus. Aleluia, Jesus. E eu estarei retornando o microfone para o pastor nessa noite. Você, pastor,